Que bom que os irmãos puderam chegar. Prazer e privilégio receber cada um de vocês. Sejam bem-vindos. Que o Todo-Poderoso já tenha falado ao teu coração e agora Ele, de um modo ainda mais especial, continue falando com a gente, trazendo sobre nós a direção dEle, o propósito dEle, aquilo que Ele já estabeleceu para a gente. E ser agradecido, pessoal, é algo essencial na vida da gente. Porque quando a gente não desenvolve esse senso de gratidão, a gente acaba desenvolvendo um senso de falta. Se a gente não consegue enxergar motivos pelos quais nós devemos agradecer a Deus, nós sempre veremos motivos pelos quais Deus ainda não fez na nossa vida o que a gente gostaria que Ele fizesse. A gente o tempo todo está em busca de alguma coisa e esquece que cristianismo não é um jeito de alcançar coisas. Cristianismo é relação com Cristo. O fim do cristianismo é Jesus. Ah, não, eu entreguei a minha vida a Jesus e agora eu tenho paz. Verdade, isso aí não é o fim do cristianismo. Isso é algo que acontece a partir do relacionamento com o Senhor Jesus. E nós começamos a esquecer que nós temos que ser gratos, porque tudo na nossa vida está no controle dele. Até o que a gente não vê. E a gente às vezes está ali naquela perspectiva, poxa, mas eu queria tanto, eu precisava tanto. A gente não sabe nem o que precisa, meu irmão. Eu lembro de uma história, cara, esse pessoal que anda empurrando o carrinho, vendendo as coisas por aí, já viu? O cara bate lá na tua casa, chama você, sábado de manhã, está lá o irmão tranquilo, aquele jeito de estar em casa sábado de manhã, né? Camisa do candidato que perdeu a eleição, não é? Tranquilão lá, sossegado, e aí bateram na porta da casa do cara lá, e vem ele atender. Quando ele viu o vendedor, de longe, ele já veio e falou assim, ó, já tenho tudo graças a Deus. E aí o vendedor olhou para ele e falou, que bom, vamos ajoelhar agora para agradecer, porque foi Deus que deu, né? E aí o cara ficou todo desconcertado, porque embora ele tivesse tudo, ele nunca parou para pensar de onde veio. A gente às vezes não para pensar de onde as coisas estão vindo. Não, eu consegui porque eu estudei. Eu consegui porque eu trabalhei, eu me esforcei muito. Eu consegui porque eu levei a sério. E o eu vai tomando o lugar de Deus. E quando o eu toma o lugar de Deus, aí sim, a falta que existe na alma começa a gritar. Os dias que nós vivemos são dias desafiadores, gente. A humanidade, ela passa por um momento que ela não estava preparada para passar. Mas nós estamos passando por quê? Porque Deus graciosamente nos tem permitido passar por isso. Ah, mas eu não queria passar por isso. Meu irmão, teve um monte de gente que morreu antes da pandemia. Não passaram por isso. O Senhor nos deu vida. Seja grato. O Senhor nos ajudou a chegar até aqui. Escolha agradecer ao Senhor. E olha, a vida sempre vai propor, gente. Ou a gente enxerga a bondade de Deus, ou a gente enxerga a dureza da vida. O que você prefere? Se você enxergar a bondade de Deus, você vai ter condições de enfrentar a dureza da vida de modo melhor. Se você só enxergar a dureza da vida, parece que Deus não é bom. Por que as pessoas questionam tanto a Deus? Ah, mas se Deus é amoroso, por que tanta gente tem morrido? Ah, se Deus Ele gosta, se Ele ama, por que Ele permite? A gente questiona tanto a Deus porque parou de olhar para a bondade dEle e começou a olhar para a dureza da vida. E essa noite, eu quero na palavra de Deus, junto contigo, viver debaixo da bondade de Deus. Alcançar aquilo que Ele tem para a gente, de graça, de misericórdia, de bondade, sair da fila dos murmuradores, dos reclamadores e iniciar a fila daqueles que são gratos, que dizem graças ao Senhor. Abra sua Bíblia, por favor, aí no Salmo 27. Salmos capítulo 27. A partir do verso 1.
Vai aparecer aqui no Data Show, você pode ficar tranquilo, mas acompanhe na sua Bíblia aí também, porque é bom que você marca, você vê direitinho. Salmo 27, verso 1. Diz assim, ó: o Senhor é a minha luz e a minha salvação, a quem temerei? O Senhor é a força da minha vida, de quem me recearei? Quando os malvados, meus adversários e meus inimigos se chegaram contra mim para comerem as minhas carnes, tropeçaram e caíram. Ainda que um exército me cercasse, o meu coração não temeria. E ainda que a guerra se levantasse contra mim, nele confiaria. Olha o verso 10 agora. Porque quando meu pai e minha mãe me desampararem, o Senhor me acolherá. Ensina-me, Senhor, o teu caminho e guia-me pela vereda direita, por causa dos meus inimigos. Não me entregues à vontade dos meus adversários, pois se levantam falsas testemunhas contra mim, e os que respiram crueldade. Pereceria sem dúvida, se não cresce que veria a bondade do Senhor na terra dos viventes. Espera no Senhor, anima-te, e Ele fortalecerá o teu coração. Espera, pois, pelo Senhor. Meu Pai, eis a tua palavra na qual nós nos deleitamos e agradecemos ao Senhor porque é palavra de vida, palavra que transforma, que alenta a alma, que arranca o ser humano do lugar da ingratidão e lhe faz enxergar a bondade de Deus. Fala conosco, meu Senhor, que o teu Espírito tenha plena liberdade entre nós, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, eu olho para esse texto e eu encontro Davi, o homem segundo o coração de Deus, um homem que soube ser grato ao Senhor, que construiu uma espiritualidade a partir desse relacionamento com o Senhor, de gratidão, de entrega, de consagração, de vida realmente diante dele. Aí você pensa, tá bom, pastor, mas como é que a gente faz isso? Como é que eu posso enxergar a bondade de Deus na minha vida? Primeiro, enfrente a vida com coragem. A vida é para os corajosos, não é para aqueles que desanimam nem desistem. Dá uma olhada no verso 1. Olha só, verso número 1 do Salmo 27. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem temerei? O Senhor é a força da minha vida. De quem me recearei? Prestou atenção? Olha só, Davi, ele consegue enxergar a bondade de Deus, porque no meio das pelejas que a vida lhe propõe, ele não tem medo. Ele não está com medo porque ele sabe quem vai adiante dele. Ele não está preocupado com o que pode acontecer, porque os dias dele estão guardados nas mãos do Senhor. Ele descansa. Por quê? Porque o Senhor é quem o guarda. Ele vai ter medo de quem, se o Senhor está com ele? Eu olho para Paulo falando em Romanos, se Deus é por nós, quem será contra nós? Gente, Deus é por você, Deus é por mim, Deus é por tantos quantos creem nele, por isso a gente pode descansar na sua bondade. A bondade de Deus se revela nas dificuldades da vida, são nos problemas que nós encontramos as soluções que vêm do alto. É quando a mão do homem não alcança, que o Senhor estende a sua mão e nos tira das muitas águas. Esse texto aqui, ele mostra como Davi está enfrentando a perseguição de Saul contra a vida dele. Esse texto revela como Davi, na sua fragilidade, ele se refugia em Deus e é grato ao Senhor, porque ele não precisa temer, uma vez que a vida dele está segura nas mãos do Todo-Poderoso. Por que será que a gente tem medo de tanta coisa? Por que tem tanta gente atormentada com tudo? Porque não entenderam ainda que só há um lugar seguro onde depositar a sua vida. E esse lugar é nas mãos do Todo-Poderoso. O salmista no Salmo 91, ele fala o quê? Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Há um lugar de descanso para mim e para você. Há um lugar de segurança para mim e para você. O problema não é o que tem acontecido fora da gente, é que muitas vezes dentro de nós não temos buscado a presença do Senhor. E aí fica inseguro, fica preocupado. Enfrente a vida com coragem, meu irmão. Como é necessário nesses dias a gente ter coragem para fazer o que tem que ser feito. Eu lembro, 1999, muitos aqui nem nascidos eram, final da Copa do Brasil, Felipe, Botafogo e Juventude. Botafogo está mal mesmo, até as lembranças são ruins.
Mas tudo bem. E aí, eu pastoreava em Jacarepaguá, era feriado essa quarta-feira, e a gente tinha uma laje para bater, uma laje enorme, e fomos para o culto, falando, irmão, depois do culto a gente vai mandar ver na laje. E aí o que o pessoal fala? Não, pastor, vamos lá com a gente mesmo, vamos todo mundo. Beleza, vamos lá. Começou o culto, devia ter as 3 pessoas na igreja. E as 3 mulheres, tirando eu. Falei, o negócio está ficando bom. E aí começou o culto, foi chegando um, chegando outro, terminou o culto, aí o irmão olhou para mim e falou, e aí, pastor? 80 metros de laje, dá para a gente? Tinha eu e ele mais um. Falei, por que não dá, meu irmão? Só tem 3, pastor. 3 e o Espírito Santo, é uma multidão, meu amigo, vamos lá. E dei um gás, né? Falei, vai chegar o pessoal. Viramos o primeiro traço, era quase 1h da manhã. Nada. Meu irmão, daqui a pouco a gente começou a escutar um barulho. Parecia uma multidão vindo. Falei, o que está acontecendo aí? Fomos lá olhar. Polícia chegou, acabou com o baile funk que tinha lá perto. Devia estar vindo umas 30, 40 cabeças passando. Aí o menino virou para mim e falou assim, pastor, posso tomar uma água aí? Falei, por favor, meu amigo. Depois que eles entraram, eu falei, fecha a porta aí. Vamos acabar com essa laje agora. Meu irmão, os caras trabalharam até de manhã sem reclamar. Mas se você tem medo de enfrentar o desafio, como é que você vai vencer? Esse é o problema da gente. Não dá. É difícil. Meu irmão, quanto mais difícil a peleja, maior a tua vitória. Maior recompensa. Eu não tenho medo da vida, eu não tenho medo do que me propõe o amanhã, porque o meu amanhã está seguro nas mãos de Deus, e quando o inimigo se levantar, é para que o Senhor me honre e me dê vitória diante do que tem acontecido. Davi, ele enfrenta a vida com coragem, por isso ele vê a bondade de Deus. Quais são teus temores? Onde está teu medo? Não se permita temer, porque o Senhor é contigo. Segundo, eu vejo a bondade de Deus quando eu mantenho o meu coração em paz. Olha o verso 3. Ainda que um exército me cercasse, o meu coração não temeria. E ainda que a guerra se levantasse contra mim, nele confiaria. Gente, como é tremendo a gente poder confiar no Senhor. E aí a gente vê a bondade. O coração de Davi está em paz. Tinha guerra? Tinha. O inimigo estava lá? Estava. Tinha perseguição? Tinha. Tinha traição? Tinha. Tinha gente falando mal dele? Tinha. Mas o coração dele permanecia em paz. Por quê? Porque estava nas mãos do Senhor, gente. Esse é um tempo que a gente precisa voltar a colocar o coração nas mãos do Senhor. Porque o exército pode se acampar contra a gente. Tudo pode acontecer, mas enquanto nele eu confiar, eu não serei abalado. Gente, a sociedade ela foi abalada por um vírus que ninguém vê. Está tudo fora de lugar, está todo mundo louco. Porque o coração dessa gente não estava no Senhor. A gente tem cuidado, a gente se cuida, a gente se preocupa, e é parte da vida, isso é importante. Se cuide sim, meu irmão. Agora, nós não temos medo, porque a nossa vida está guardada no Senhor. Eu olho para esse texto e eu vejo Davi enfrentando os exércitos inimigos, sabendo que o coração dele podia ficar em paz, que ele não precisava estar preocupado. E o que é estar preocupado? É, de alguma maneira, ser influenciado negativamente com o que pode acontecer amanhã. Isso é preocupação, é preocupar. Amanhã, fica tranquilo, descansa no Senhor, sabe, se deleita nele, porque ele cuida de você. O teu coração tem que estar em paz, o teu coração tem que estar absolutamente descansado no Senhor. A guerra se levantou, o inimigo se colocou, as coisas aconteceram, eu não vou temer, nele eu vou confiar. O meu coração vai continuar em paz. E paz não é ausência de problema. Paz não é que tudo está do jeito que a gente queria, porque nunca vai estar tudo do jeito que a gente queria. O ser humano, dizem os psicanalistas, é o ser da falta. Se você ganha um salário mínimo, você está feliz com ele. Você começa a ganhar 2 é melhor. Você ganha 3 salários mínimos, Você ganha 10 salários mínimos, poxa, agora melhorou. Você ganha 20, mas você está sempre sentindo falta de alguma coisa. Por quê? Porque coisas não preenchem o lugar que só o Senhor pode preencher na minha vida e na sua vida. É esse lugar que traz paz ao nosso coração. Gente, o ser humano,
ele é constituído basicamente da mesma coisa, pó. A fragilidade humana, ela é revestida pelo sopro de Deus. E o sopro de Deus na vida da gente é o que faz a gente se sentir seguro. Por quê? Porque eu sei para onde eu vou. A minha vida não é fruto do acaso. Não foi um acidente, não. A minha vida é um plano de Deus. E por ser um plano de Deus, eu posso confiar. O meu coração pode ter paz. Teu coração tem paz? O que te preocupa hoje? Se desse oportunidade para cada um vir aqui à frente, para dar um testemunho sobre aquilo que lhe preocupa, a gente não sai daqui hoje. São muitas preocupações. Gente, eu olho para o Evangelho, capítulo 10 de Marcos, está lá Marta e Maria. Uma está cheia de afazeres e preocupações, e a outra está aos pés do Senhor. Quem está com o coração em paz? Quem está aos pés do Senhor, gente? Se coloque aos pés do Senhor essa noite. Não se preocupe com nada, não. Sabe? Deixa as coisas. Deixa aquilo que é tão importante para os outros, deixa para os outros. E aproveita o que há de prioridade na vida nesse mundo, que é a relação com Jesus Cristo. Aproveita isso. Eu olho para Davi. Davi é um homem que enfrenta a vida com coragem. Enfrenta a vida com o coração em paz. Terceiro, olha lá, verso 10. Porque quando meu pai e minha mãe me desampararem, o Senhor me recolherá. Davi é um homem que enfrenta a vida com o amparo de Deus. Esse texto é escrito provavelmente quando os pais de Davi faleceram, quando o Senhor recolheu os seus pais. E ele, na experiência dele com o Senhor, no luto dele, na perda dele, ele diz para o Senhor textualmente: ainda que meu pai e minha mãe me faltem, o Senhor me recolherá. Ou seja, eu estou triste, eu estou de alguma forma movido por ter perdido pessoas tão especiais, mas eu sei que o Senhor eu nunca perderei, porque o Senhor é de geração em geração. E nesse momento de dor, o Senhor me ampara. Gente, eu quero que você se sinta amparado pelo Senhor agora. Eu não sei o que você perdeu ou quem você perdeu, porque esse é um tempo de muitas perdas, mas eu quero que você compreenda que o Senhor está contigo. Quando você está nele, você está amparado, você está seguro. Ninguém pode mover você para esse lugar de desespero, porque a tua esperança ressuscitou ao terceiro dia. Essa realidade que muitas vezes nós deixamos passar. Sinta-se realmente amparado, meu irmão. Como é difícil a gente permitir que o amparo de Deus venha sobre a nossa vida. A gente está angustiado. Mas e se minha mãe me faltar? E se eu perder o emprego? E se acontecer? A gente não consegue ver a bondade de Deus, porque é muito se. Davi compreendeu. O Senhor recolheu os meus pais. O Senhor tomou para si aqueles que preciosos eram para mim. Mas agora, nesse momento, o Senhor me amparou. Como é bom ser amparado, gente. Às vezes a gente não se dá conta disso. Há momentos, e o ser humano ele tem aquela falsa sensação de que é forte, né? Não, eu aguento. Eu sei o que está acontecendo, deixa comigo. Não, pode deixar. Você não está aguentando, rapaz. Ajuda, pede socorro. Não, pode me dar aqui, deixa comigo. Eu lembro lá na Coronel, quando a gente estava fazendo obra lá, uma sexta-feira, umas 9h pouca da noite, eu estava fazendo não sei o que na igreja ainda, daqui a pouco chega um caminhão lá. Pastor, chegou o cimento aí. Rapaz, chuva para cair. Eu falei, mas como é que faz agora? Só tem eu no caminhão, não tem como descarregar. Falei, Jesus, que beleza, hein? Não, vamos lá, vamos descarregar, deixa comigo. Foi eu e o irmão Romério, você imagina a força que não tinha eu e o irmão Romério. Chegamos lá, meu irmão, e quando a gente começa a olhar para aquilo ali, não vai dar certo. Tinha um monte, o dia que tinha um monte de gente, chegava um saco de cimento. Naquele dia chegou um monte. E naquela hora, ali quando a gente começou a colocar os troços para baixo, e entrar com os troços lá, aquela sensação de que Deus estava amparando, era tão tremenda que só sentia dor na coluna no dia seguinte. Na hora não senti nada. E mais, não caiu uma gota de chuva, enquanto a gente não botou tudo para dentro. Às vezes, meu irmão, Deus, Ele vai permitir que você passe pelo vale da sombra da morte, mas Ele estará contigo.
Às vezes você vai passar por coisas que você vai dizer assim, poxa, mas como é que eu consegui passar por isso? É porque você estava nele. Aquela ilustração das pegadas na areia é exatamente isso. Tem hora na vida da gente que se o Senhor não nos carregar nos braços, não tem jeito. Esse par de pegadas que você está vendo são as dele, não são as suas. Ele está te carregando nos braços, está te amparando, cuidando de você. Compreenda isso. Agradeça a Ele, viva a bondade dEle. O texto, ele termina lá no verso 14, dizendo assim, ó: espera no Senhor, anima-te, e Ele fortalecerá o teu coração. Espera, pois, no Senhor. Eu quero convidar você a ter esperança renovada. A gente olha, e a chave do capítulo 27 aqui do Salmo, é o verso 13. No verso 13, Davi fala, pereceria sem dúvida, se não cresce que veria a bondade do Senhor na terra dos viventes. Ou seja, o que mantém Davi de pé é a certeza de que a bondade de Deus está na terra dos viventes, e ele vai experimentar essa bondade. E quando chega no verso 14, ele fala, eu preciso ter esperança, eu preciso estar ali aguardando no Senhor, mas o meu coração tem que estar animado, porque Ele me fortalece. Quanta gente desanimada hoje, ó dia, ó azar, não vai dar certo, tudo que eu faço dá errado, poxa vida, acho que eu nem vou levar o currículo amanhã, não sei o que eu vou fazer, eu não sei por que a minha vida está do jeito que está. Meu irmão, para de especular, em nome de Jesus, anima o teu coração, alegra a tua alma, celebra o Senhor, entenda que a sua vida está debaixo da bondade de Deus. Anima o teu coração, prepara a festa, porque vai chegar a bênção. Se apressa em servir ao Senhor, porque esse é o tempo. Davi, ele usufrui dia a dia da bondade de Deus, porque ele enfrenta a vida com coragem. Davi, ele consegue viver essa bondade, porque o coração dele está em paz, porque ele é amparado pelo Senhor, porque a esperança dele é renovada, ele vai caminhando, e quando as coisas lhe frustram, o olhar dele vai para o Senhor me chamou, o Senhor me fez promessa, o Senhor vai fazer de mim um homem segundo o coração dele, e ele caminha nessa direção. Por que quando a gente se frustra, a gente para na caminhada? Porque a gente desiste, porque a gente não vê a bondade de Deus. Essa noite, o Senhor quer manifestar a bondade dele a mim e a você. Ele quer que a gente consiga enxergar a vida debaixo da bondade dele. Mas para que isso aconteça, gente, a gente tem que ter coragem de confiar nele. O nosso coração precisa ser inundado dessa paz, que não é natural, é sobrenatural. Pastor, mas eu não consigo acreditar. Você não consegue, mas Deus pode te encher de fé essa noite. Pastor, eu estou tão sozinho, eu não vejo perspectiva. O Senhor quer te amparar hoje. Ele não te esqueceu, não. Isaías capítulo 49, lá no verso 15, o Senhor pergunta ao profeta, acaso poderia uma mãe esquecer-se do filho do seu ventre que ainda mama? Mas ainda que esta se esquecesse do seu filho, todavia eu jamais me esquecerei de ti. Tenho o teu nome gravado nas palmas das minhas mãos. O Senhor não te esqueceu, não. Há um tempo para todas as coisas, e a bondade dele vai se manifestar. Davi encerra dizendo que ele precisava animar o coração, confiar no Senhor, viver o que Deus tinha para ele. E eu quero que você compreenda isso. Esse é o tempo de animar o coração, de pela fé acreditar que a bondade dele está liberada sobre a minha vida e a sua vida. E a gente pode